Quero cumprimentar a igreja em nome do Senhor Jesus, que a graça dele continue sobre as nossas vidas, meus irmãos, aqui neste local, em culto público, em adoração ao nome dele. Nós hoje continuaremos com a exposição da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Muito obrigado, Tiago. Deus abençoe. E convido a igreja, mesmo assentada, depois deste momento de adoração, através dos cânticos espirituais, possamos abrir a palavra do nosso Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Eu irei fazer a leitura dos versículos 7 a 14, mas eu já confesso para os irmãos que eu devo ir com a exposição até o versículo de número 12, que eu penso que o versículo 13 é uma outra virada que o apóstolo Paulo dá aqui na informação que ele nos traz. Efésios 1, de 7 a 14. Todos acharam? Eu posso ler a palavra do Senhor? Depois, uma vez lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta ou ligada para você acompanhar a exposição do texto neste momento. Diz assim a palavra do nosso Deus: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ponto final. Agora aqui encontramos um ponto final. Vamos ser uma palavra de oração mais uma vez, meus irmãos, neste momento, apesar das orações que já foram feitas aqui, rogando ao Senhor que ilumine a nossa mente para a compreensão do texto, mas agora, depois de lido o texto e você acompanhando aí a leitura, você possa ter a sua mente cativa neste texto, que é a mensagem desta noite. Vamos orar mais uma vez então, meus irmãos. Senhor nosso Deus, estamos diante da palavra de salvação. Acabamos de ler uma porção dela aqui, Senhor, diante dos nossos olhos. Cremos que aqui está a revelação escrita da tua vontade para o teu povo. Ainda que o Senhor usou o teu servo num momento tão crítico da vida dele, mas foi a vontade do Senhor revelar o que está registrado aqui neste texto que eu acabei de ler, esta porção que alimenta a nossa alma. Senhor Deus, aquilo que o Senhor já me deu de oportunidade de examinar o texto, de preparar o sermão, aquilo que o Senhor já falou ao meu coração, neste momento eu peço ao Senhor, ó Deus, que continues a iluminar-me na pregação, juntamente com meus irmãos que estão aqui, que irão ouvir a pregação da tua palavra. Ó Deus, ainda que nós examinamos já o texto, eu preciso, Senhor, agora, junto com os meus irmãos, também ter ouvido para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Então, dar-nos ouvidos, Senhor, para compreender esta vontade revelada do Senhor aqui, e uma vez compreendendo, ó Deus, submetermos a ela, sermos obedientes àquilo que o Senhor revelou segundo a tua vontade. Rogo ao Senhor pelas nossas crianças que estão aqui neste culto e que participam também do culto, Senhor, ouvindo da mensagem, ainda que na sua limitação,
elas são limitadas a ouvir a mensagem, mas o Senhor é poderoso para falar poderosamente ao coração de cada criança aqui, Senhor. E assim rogamos ao Senhor, orando assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos caminhando para o terceiro sermão nesta carta. Iniciamos fazendo aqui uma introdução, um apanhado geral desta carta com os irmãos, mostrando o objetivo desta carta. Esta carta tem como objetivo confortar e instruir os irmãos, especialmente da cidade de Éfeso, mas não só da cidade de Éfeso. Paulo tem este objetivo quando ele escreve esta carta. Ele tem conhecimento daquela região que os irmãos estão talvez alguns confusos, porque Paulo está preso quando escreve esta carta, e como pode o nosso pastor, o nosso apóstolo, que tanto pregou sobre o amor de um Deus que liberta, e agora ele está sofrendo as injustiças vindas de autoridades que deveriam se render a Deus, que é o Senhor que constitui todas as autoridades. Então, para confortar o coração desses irmãos, o apóstolo Paulo escreve essa carta lá da prisão, mostrando que Deus é poderoso a ponto de estabelecer um plano na eternidade para alcançar a igreja, e que a prisão de Paulo fazia parte dos planos eternos de Deus, de maneira que eu não sei explicar isso em detalhes, meus irmãos, mas estava dentro dos planos de Deus que Paulo fosse preso. Nós que temos um certo conhecimento da vida do apóstolo Paulo na prisão, foi da prisão que ele escreveu cartas que abençoaram as igrejas. Foi lá da prisão que ele teve a oportunidade de evangelizar os soldados da guarda romana, de maneira que, se ele não estivesse lá, como que o evangelho chegaria lá dentro daquela prisão? Como que os soldados que faziam a escolta do apóstolo Paulo iriam ouvir de forma bem mais de perto a pregação do evangelho? Então Deus levou o apóstolo Paulo para a prisão como missionário. Pararam de pensar nisso, meus irmãos? Quando a perseguição chegar e o cristão injustamente for preso, se você tiver essa visão que essa sua prisão pode ser um plano de Deus para que você seja um missionário lá onde você estiver, Paulo escreve esta carta com esse objetivo, para consolar os irmãos, dizendo: está tudo dentro do controle dos planos eternos de Deus. E o tema central da carta, eu já disse para vocês, meus irmãos, é a igreja, é mostrar o estabelecimento da igreja que nasce no coração de Deus, por assim dizer. Não sei se eu posso usar esse termo humano. A igreja é vontade de Deus. A igreja não tem poder de nascer por ela mesma, não nasce do coração da igreja, nasce no coração da igreja, que é para adorar o Senhor. E como nós já vimos aqui no sermão passado, semana passada, nós vimos aqui exatamente como Deus, o Pai, planejou esta igreja na eternidade. Quando Ele concebeu a igreja na eternidade, elegendo essa igreja, predestinando essa igreja, chamando essa igreja para si. E você vai ver no decorrer da exposição desta carta, se o Senhor Deus nos permitir, o Senhor Deus levantando líderes qualificados para pastorear esta igreja, para liderar a igreja dele, e tudo isso para louvor da sua glória. Alguém me perguntou: pastor, Deus tinha necessidade de criar um povo para louvar Ele, para Ele se satisfazer neste louvor? Havia uma necessidade em Deus para que isso acontecesse? Não, meus irmãos. É só você ler o livro do Gênesis, quando Deus criou o homem. Qual a finalidade de Deus ter criado o homem? O nosso catecismo, na primeira pergunta, já responde. O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar em Deus. Deus não precisa se alegrar com o homem. Na verdade, o homem muitas vezes entristece a Deus. Então, quando Deus cria o ser humano, Ele cria para que este ser humano se satisfaça nele. Deus é a satisfação nossa, e a igreja que entra, meus irmãos, neste projeto de Deus. Então, como eu disse, hoje é o terceiro sermão desta carta, e no sermão anterior nós vimos a salvação dada à igreja.
E salvação é vinda do alto para a terra, não é da terra para o alto. Não é o homem que decide, é Deus que convence, converte, muda o coração do homem. Então Deus, o Pai, planejou essa salvação e nos alcançou. Louvado seja Deus por isso. E hoje eu quero ver com vocês o Deus Filho vindo realizar ou executar este plano. É o que nós temos aqui. Então, eu já disse para vocês e vou repetir. Aqui nós estamos vendo o conceito da Trindade, meus irmãos. Deus, o Pai, que planeja na eternidade, que envia o seu Filho para executar o plano da salvação, morrer por pecadores, e no último sermão, se o Senhor Deus nos permitir, como que o Espírito Santo aplica esta obra da redenção no coração do pecador. Então, o Pai planeja, o Filho morre, cumprindo esse propósito do Pai, e o Espírito Santo executa. A Trindade está aqui. Alguém me perguntou no estudo bíblico: pastor, como que o senhor explica a Trindade? Eu falei assim: eu não explico, eu não tenho como explicar o inexplicável. Uma coisa eu sei, é um único Deus vivo e verdadeiro, que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, coiguais em tudo, meus irmãos, em honra, em louvor, em majestade, em adoração, em poder, na sua realização neste plano eterno. O Pai dá esta missão ao Filho que veio ao mundo, mas era o próprio Deus, meus irmãos. Uma vez Filipe perguntou que queria ver o Pai. O Senhor Jesus disse: Filipe, como que você me pede para ver o Pai? Eu estou há 3 anos com você, por assim dizer, e você quer ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então hoje nós vamos ver aqui o papel do Deus Filho na execução desse plano maravilhoso, meus irmãos, da nossa salvação. Se você que está aqui nesta noite, ou você que me ouve, já é um salvo, alcançado por esta graça, o que nós temos aqui é bênção para a sua vida. Se você já é abençoado, é para você ter uma consciência mais clara de quantas e quantas bênçãos tem sobre a sua vida. E talvez, se você que está aqui, que ainda não tem esta convicção de salvação, quem sabe é esta noite. Quem sabe esta noite é a noite de salvação, a noite de transformação, a noite de libertação. Eu espero em Deus que assim o seja. Então, meus irmãos, o que nós vamos ver aqui agora é que todas as bênçãos que recebemos de Deus o Pai, recebemos somente, exclusivamente em Cristo Jesus. Não há nenhuma outra bênção fora de Cristo para nós, como igreja. Talvez você possa estar pensando assim: pastor, então tem alguma coisa que não bate. Porque eu olho aí fora e vejo gente que não serve a Deus, que não teme, muito pelo contrário, até nega a existência de Deus, e olhando para a vida dele, parece que ele está coberto das bênçãos de Deus, porque ele é próspero, ele tem saúde, a vida dele aparentemente é uma vida que até eu invejo. Eu gostaria de ter aquela vida, e eu, como crente fiel ao Senhor, vivo num aperto lascado. Como que o Senhor explica isso? Meus irmãos, nós sabemos que o Senhor Deus é que criou todas as coisas. Quando se estuda teologia, nós chamamos isso de graça comum. A graça comum é o que Deus faz com toda a criatura dele, quando ele levanta o sol. O sol não é só para os crentes, é para o não crente também. A chuva, quando cai, cai na horta do crente e cai na horta do não crente. Então existe uma graça comum que é dada a toda a humanidade, meus irmãos. Mas existe uma graça especial. Essa então é restrita somente ao povo de Deus. E aí então, você que às vezes inveja a prosperidade do ímpio, pense nisso. Existe uma graça especial para você, que é mais valiosa do que qualquer tesouro nessa terra. O que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, nesse sentido, eu fico com a segunda opção, com a graça especial do Senhor, ainda que me falte recursos nessa vida. Agora, se o Senhor Deus quiser me abençoar pela capacidade que Ele tem me dado, pelo esforço, pelas oportunidades, eu vou buscar crescer, melhorar de vida. Isso não é pecado. Mas se isso não vier, a minha satisfação está em Deus. É o que nós vamos ver aqui agora, meus irmãos. Então,
A nossa bênção, que foi planejada no céu, agora é como que vista na terra. Olha aí comigo de novo o versículo 7, por gentileza. O que o apóstolo Paulo nos informa. Depois, quem esteve aqui semana passada deve ter visto, no finalzinho do versículo 6, depois que Paulo disse que o Senhor Deus nos recebe gratuitamente em Cristo, na verdade o versículo 6 no finalzinho está aí dito, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concede gratuitamente no amado. E nós sabemos que o amado aqui é Cristo. Não sei se na sua Bíblia aí está a palavra amado com letra maiúscula. Sabe o que isso significa? Que Deus, Ele ama o mundo, sabemos disso, Ele ama as pessoas, mas na verdade Deus só tem um amor, ou um amado, que é o seu Filho, o Filho do seu amor, e nele, em Cristo, então, é que nós somos amados por Deus. Então preste atenção no detalhe aqui. Quando você, com boa intenção, chega para uma pessoa, querendo transparecer uma religiosidade para a pessoa, e diz assim, ó, Deus te ama, você deveria ir lá na minha igreja, porque Deus tem um plano eterno para a sua vida, porque Ele te ama muito. Você não está falando toda a verdade, e toda meia verdade é uma mentira inteira. Só há amor de verdade de Deus em Cristo, meus irmãos. Fora de Cristo não há amor. O que há da parte de Deus, meus irmãos, é ira. Então, pastor, como que o senhor me explica João 3,16? Porque Deus amou o mundo. Bom, o mundo ali são pessoas, e pessoas que foram redimidas, pessoas que foram perdoadas, pessoas que creem em Jesus, porque fora disso, meus irmãos, não há amor de Deus para ninguém, porque Deus só tem um amado. E aí o versículo 7, ele começa, no qual temos a redenção, e ele fala a redenção aqui pelo seu sangue, não é isso daí? Talvez você fale assim, não pastor, isso aqui eu já sei como cristão, Jesus veio nos resgatar. Sim, mas o que isso significa? Que tipo de resgate é esse? Ele veio nos resgatar de quê? A pessoa pode ter uma moralidade e dizer, pastor, eu me resgatar dos meus pecados? Que pecados, pastor? Eu sou uma pessoa boa, eu sou trabalhador, sou honesto, conduzo meus negócios com honestidade, pago todos os meus impostos, sou fiel à minha esposa. Vai lá em casa, pergunta para os meus filhos se eu não sou um bom pai. Pergunta para os meus vizinhos se eu não sou um bom vizinho, se eu não sou gente boa. Não estou falando dessa moralidade ética que todos nós devemos ter aqui neste mundo. Estou falando aos olhos de Deus. Será que você se considera bom mesmo diante de Deus? Será que você é tão bom a ponto de não precisar da obra que Jesus realizou na sua vida, ou para a sua vida, o resgate que Ele veio realizar? Paulo está dizendo que a bênção de Deus na vida da igreja é entender que a igreja foi redimida. Isso daqui, meus irmãos, é para expressar em nós louvor, porque se você lembra, no sermão passado nós falamos que nós devemos bendizer a Deus por esta obra realizada na vida da igreja. Então, Jesus veio com essa missão de resgate, de redenção, de morrer no nosso lugar, de nos substituir. Tem um livro muito interessante, se você quiser ler, é um livro de um pastor do século passado, já tem um tempo. Ele foi considerado, no meio dos teólogos, um dos maiores puritanos, John Owen. Acho que eu já citei esse livro aqui para vocês, mas eu repito. Ele escreveu um livro intitulado o seguinte: A Morte da Morte na Morte de Cristo, mostrando que esta redenção que Jesus veio executar a mando do Pai, foi para morrer a nossa morte. Então, com a morte de Cristo, Ele mata a nossa morte. Não sei se deu para vocês pegarem as 3 palavras morte. Com a morte de Cristo, Ele mata a nossa morte. Depois leia esse livro, você vai entender um pouco mais disso daqui.
Então o Senhor Jesus veio nos redimir, Ele veio pagar a nossa dívida impagável, Ele veio trazer reconciliação da humanidade caída com o Deus Pai Todo-Poderoso, justo, um Deus que é Rei, um Deus que agora, meus irmãos, nos dá a oportunidade de nos aproximar dEle, com santo temor, um Deus que nos aceita, mas não aceita tudo e todos, e nem aceita de qualquer maneira. Ninguém consegue se aproximar de Deus, o Pai, pela sua própria vontade, pela sua própria ética, pela sua própria moralidade, a não ser por Cristo. Por isso é que Paulo diz que, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Meus irmãos, o apóstolo Pedro, quando escrevendo sobre esta realidade, porque Pedro andou mais de perto com o Senhor Jesus, e vai na mesma batida do apóstolo Paulo, Pedro escrevendo a primeira carta dele, no capítulo 1, versículo 18 e versículo 19, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram. Olha o entendimento do apóstolo Pedro. E ele continua: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Por isso, meus irmãos, aquele sofrimento intenso do nosso Salvador, quando ele já no jardim secreto, quando Judas, um amigo traidor, levou aquela patota para prender o Senhor Jesus, o murro que o Senhor Jesus levou no rosto, possivelmente o sangue desceu. Aliás, você deve lembrar que naquela oração intensa dele lá, ele começa a orar, é tão intensa a oração que o suor dele, o registro que nós temos que não era sangue, mas era gotas como de sangue, mostrando que o que ele veio fazer era para sangrar e sangrar até a morte. E se não bastasse isso, depois de ser preso, levar bofetadas, ele vai para o tronco ser chicoteado. Mel Gibson tentou retratar isso daí e assustou muita gente. Informação que nós tivemos aí que nos Estados Unidos, muitas pessoas que foram assistir aquele filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson passaram mal lá no cinema, porque não conseguiram assistir o chicoteamento. Eu penso que aquilo ali não chega nem perto, meus irmãos, do que foi de fato o chicoteamento do nosso Salvador. De fato, ele teve que derramar o seu sangue, e na cruz ele é pendurado com a coroa de espinho na cabeça. Meus irmãos, sangue precioso, sangue literal. Se você estivesse lá no dia da crucificação, debaixo da cruz ou no pé da cruz, você ia sentir os gotejados do sangue do corpo daquele homem chamado Jesus. Paulo está dizendo: olha, você tem que louvar a Deus, porque na eternidade Deus planejou a tua salvação, e a tua salvação passou pela, ele diz aí, redenção que Cristo iria realizar, pelo sangue dele. Por isso, meus irmãos, não despreze esse sangue, não pise esse sangue, porque senão você vai provocar a ira do Pai que sacrificou o seu Filho amado. Nós não ficamos irados ou revoltados quando alguém maltrata o nosso filho? Ou então quando você vê alguém fazendo mal ao filho de alguém? Nós que somos limitados, ficamos, porque nós defendemos os nossos filhos com unhas e dentes. Agora imagina Deus, meus irmãos. Então preste atenção no detalhe. Deus que nos salvou, enviando o seu Filho para derramar o seu precioso sangue, e aí então agora a igreja é chamada para adorar o Senhor, louvar o Senhor, especialmente no dia do Senhor, e aí eu vou colocar aqui o domingo, e aí eu digo o seguinte: não, ele morreu, ele veio derramar o sangue dele, mas eu estou aqui com os meus planejamentos, eu tenho as minhas atividades, então eu vou fazer a minha vontade no dia que é para adorar esse que derramou o sangue do Filho dele por mim. Meus irmãos, eu penso que nós estamos vivendo numa época em que muitas pessoas vão se decepcionar no dia do juízo. Pessoas que pensam que estão adorando ao Senhor de fato e de verdade, mas que no dia do juízo vai receber uma resposta desagradável, porque isso daqui é muito sério.
Qual o objetivo então do Senhor Deus naquele dia dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci? São para aqueles que dizem: mas Senhor, em teu nome, Senhor, eu estava lá, Senhor, eu participei do louvorzão, Senhor, eu estava lá, eu me envolvia, Senhor, eu participava do culto e ia para casa suado de tanto cantar para o Senhor. Mas de fato você nunca foi meu, porque você nunca entendeu o que significa redenção. Porque se você entendesse, você teria uma outra atitude, você iria me adorar de outra maneira. Não é só com a boca, é com o coração. Então já começa aqui, meus irmãos. O Senhor Jesus veio nos redimir, pagar a nossa dívida. Então, se você tem essa consciência, você agora está livre da condenação que a lei impõe sobre você. Você estava condenado, a lei te mostrava que você merece o inferno, e Cristo veio cumprir a maldição da lei. Como escravo que nós éramos, Ele nos liberta, meus irmãos, nos liberta do pecado, nos liberta do mundo, da influência maligna deste mundo e do poder de Satanás. Paulo, escrevendo aos Colossenses, uma carta gêmea com essa daqui, no capítulo 1, versículo 13 e 14, Paulo diz assim: Ele aqui, Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Remissão dos pecados. Então o sangue de Cristo é muito precioso na hora da adoração. Por isso, você que já é membro comungante dessa igreja, nunca se afaste da ceia. Nunca negligencie aquele momento em que a igreja te oferece este meio de graça para fortalecimento da sua alma, que é a mesa do Senhor. Eu digo isso porque às vezes o crente ainda não entendeu o que é isso. Isso deveria ser prioridade na nossa vida. Hoje é dia de ceia, eu não posso faltar, porque eu sei o que foi aquilo, eu sei o que o meu Deus fez por mim lá na eternidade. Então eu não vou faltar, aconteça o que acontecer, eu vou mudar a minha agenda para isso. Mas o que é que acontece às vezes, meus irmãos? Qual é o valor que nós damos para isso? Muitas vezes nós estamos igual os corintos, lá da cidade de Corinto, que estamos banalizando aquilo que é sagrado, fazendo de qualquer maneira, quando dá. Pare e pense, meus irmãos, na sua responsabilidade. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, nós fomos abençoados com esta bênção da redenção pelo sangue de Cristo. E aí ele diz mais, olha aí no versículo 7, por gentileza. Ainda no versículo 7, no finalzinho, quando ele diz que no qual temos a redenção pelo seu sangue, ele diz assim: a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Parece que Paulo está sendo redundante aqui, né? Se não bastasse, meus irmãos, agora saber que esse sangue de Jesus veio para cobrir-nos da nossa vergonha, o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus, com esta ação, remissão, Ele nos perdoa. Talvez falar sobre perdão, a gente nem... não, eu sei, pastor, eu fui perdoado, Deus me perdoou, mas perdoado de quê? Qual o tamanho do perdão de Deus para nós, meus irmãos? O que é que nós devíamos a Deus, que era impagável? Diz Paulo aqui que nós devemos bendizer o Senhor, porque Ele removeu toda a nossa dívida, a nossa culpa, o nosso pecado. Como o irmão orou aqui, já não há mais condenação, não há mais acusação, nada vai nos separar desse amor de Deus em Cristo Jesus, porque Ele nos remiu. O Cordeiro de Deus foi citado aqui na liturgia, que tira o pecado do mundo, já nos perdoou. O escrito de dívida que era contra nós, que constava contra nós e era prejudicial, foi rasgado na cruz por Cristo. Na verdade, é como que a dívida fosse o próprio Cristo. Quando o corpo dele foi rasgado, é como que a nossa dívida sendo rasgada. Quem diz isso é o próprio Paulo em Colossenses 2,14, quando ele diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, Paulo diz:
removendo inteiramente, encravando-o na cruz. Então, meus irmãos, o que o Senhor Jesus fez na cruz por nós foi perdão completo. Isso daqui deveria aliviar a culpa na nossa mente. Eu digo isso porque há tanto crente que vive carregando culpa. Eu sei, eu entendo por que isso acontece, porque a gente ainda peca. Deus nos perdoou, mas a gente ainda não peca? Sim, meus irmãos. Por isso é que nós precisamos de momento no culto, como teve aqui, de confissão de pecado. Mas, meus irmãos, o pecado já foi perdoado, já não há condenação. Eu posso com alegria, com satisfação, me deliciar nesse Deus que me aceita. Dívida pagada. Alguém já disse aí, os especialistas, que o ano de 2024 é para a gente abrir os olhos, porque a economia está indo de mal a pior na nossa nação. Então, manere aí nas suas dívidas, porque senão você vai se endividar mais e aí a coisa pode piorar. Mas pensa, você que tem lá o seu boleto, você que precisa quitar aquela dívida que é juro em cima de juro, pensa se alguém chegar para você e dizer: olha, está pago, está pago. Uma dívida que, humanamente falando, impagável. Então, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua glória. Deu para vocês entenderem o que é que aconteceu na cruz por nós? Na mente do apóstolo Paulo, isso daqui, meus irmãos, é bênção para a vida da igreja. É para nós louvarmos o Senhor, é para nós nos satisfazermos nele, para que não haja tristeza no nosso coração, espiritualmente falando, porque Deus nos abençoou com estas sortes de bênçãos aqui. Mas às vezes a gente quer se satisfazer com outro tipo de bênção. Como agora ele vai dizer aí que esta vontade que Deus realizou lá na eternidade, Paulo vai nos mostrar que em Cristo isso está desvendado para a igreja. Acompanhe comigo aí os versículos 8 a 10, por gentileza. Deus não apenas nos recebe, meus irmãos, nos aceita e perdoa, mas Ele também ilumina a nossa mente para compreender tudo isso. Por isso que eu estou aqui confiado no que o Espírito pode fazer na sua vida, não no poder do meu convencimento a você. Então, olha que propósito maravilhoso aí, a partir do versículo 8 de Efésios 1. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Preste atenção no detalhe aqui. Ele está falando de algo misterioso que aconteceu no céu, que na mente de Paulo, e é isso que a Bíblia no todo mostra, que o Cordeiro de Deus morreu antes da fundação do mundo. Só que isso é um mistério, meus irmãos. Isso precisa ser desvendado, revelado para a igreja compreender. E olha o que Paulo diz: Deus derramou abundantemente sobre nós. Esse nós aqui, a igreja, ele se inclui em toda a sabedoria e prudência. O nós aqui também pode ser a primeira salvação que veio. Deixa eu ver se eu explico isso. Porque a salvação veio primeiro para o judeu, e Paulo aqui era um judeu. Talvez ele esteja falando disso, porque quando ele vai falar da obra do Espírito Santo, ele vai dizer que Deus juntou judeus e gentios debaixo dessa bênção. Então o nós aqui, ele está dizendo que há sabedoria e prudência. Sabedoria que emana prudência, meus irmãos. E o versículo 9 diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Que vontade é esta? Aquela que lá na eternidade Ele escolheu e predestinou. Ou seja, Ele escolhe e dá um destino. Agora Ele desvenda para a igreja isso. Ele se revela, Ele se deixa mostrar esse plano para a igreja. Está fazendo isso com Paulo. Está usando Paulo. Por isso é que Paulo começou esta carta dizendo: eu sou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus, não a vontade dele. Então o que ele está trazendo aqui não é revelação da cabeça dele, de um prisioneiro, é revelação vindo da parte de Deus. Então, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. A palavra beneplácito aqui é misteriosa para alguns. Beneplácito é o seu prazer. E o prazer dele é Cristo. Vocês viram aqui? O amado. Vocês lembram do batismo de Jesus
João Batista vê aquilo lá e fala assim: ó, você vem a mim para ser batizado? Eu que deveria ser batizado por ti. E aí nós já conhecemos o que o Senhor Jesus disse. De repente, João Batista, quando vai batizar o Senhor Jesus, o que é que acontece naquele momento, meus irmãos? A informação do evangelista é que os céus como que se rasgaram, e uma voz veio lá do alto, dizendo: este é o meu filho amado, por assim dizer, em quem nele o meu prazer se faz, na linguagem de Paulo aqui no versículo 9, né, segundo o seu beneplácito. Então já estava lá no batismo de Jesus a missão que ele veio realizar. Ele veio realizar a obra do Pai, porque foi da vontade do Pai fazer aquilo. Aliás, o profeta Isaías, quando escreve a obra sacrificial de Cristo na cruz, Isaías 56, o profeta Isaías chega a dizer que Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Plano de Deus, meus irmãos. Você fica pensando assim, por quê? Meus irmãos, porque era necessário moer o filho dele, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Para salvar pecadores dos seus pecados, a condenação do inferno, das garras de Satanás, sangue teria que ser derramado. Então deixa eu abrir um parênteses aqui. Se você está em Cristo, o sangue dele te salvou. Não há mais condenação. Ele foi moído por você. Agora, se você não está em Cristo, eu quero lhe dizer que precisará de sangue humano para satisfazer a ira de Deus. E adivinha qual sangue vai ser? Aqueles que não estão em Cristo. Qual é o sangue que Deus vai cobrar? Da própria pessoa. Então, este plano da salvação exigia derramamento de sangue. E a condenação, meus irmãos, o homem vai pagar com o seu próprio sangue. Então, por isso que a mensagem de hoje é uma mensagem de oportunidade para você correr para debaixo do sangue de Cristo, porque só debaixo do sangue você está coberto, porque fora dele, você vai ter que pagar com o teu próprio sangue. E aí, daqui a pouco eu digo o que lhe aguarda, se você não estiver em Cristo. Versículo 10 de Efésios 1 diz: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aqui, se você não prestar atenção, você pode cair num lapso de entendimento desse versículo. Dá-se a ideia que o plano de salvação é universal, no sentido de salvar toda a humanidade. Porque aqui Deus vai convergir, no final vai dar tudo certo. Não, Deus é amor. No final, vocês vão ver, Deus vai salvar todo mundo, porque Deus não é ruim, vai mandar alguém para o inferno. Meus irmãos, quem é que criou o inferno? As pessoas têm medo de dizer se Deus vai mandar alguém para o inferno. O ímpio vai para lá, enviado por quem, meus irmãos? Pela sua própria culpa? É claro que é, mas quem é que está por detrás? Quem é que está dando um empurrão? Então a gente não tem medo de falar. Eu sei que é difícil a gente pensar sobre esta realidade do inferno, um local de condenação eterno. Eu sei, é mais fácil de pensar no céu, que é um lugar glorioso, lugar de descanso, lugar de satisfação. Mas o mesmo Deus que fala de céu, fala de inferno. Então está aqui no versículo 10, que Deus fez convergir em Cristo na dispensação da plenitude do tempo, e a plenitude do tempo aqui é que esse tempo já está preparado. Haverá então um local reservado para a igreja, que ela irá se satisfazer plenamente. É como que o tempo pleno. E qual local será esse, meus irmãos? Ele está falando aqui do retorno glorioso de Cristo, quando então irá unir, na linguagem aí do versículo 10, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ou seja, dos céus, aqueles nossos irmãos que já estão lá, na vinda de Cristo, se nós estivermos vivos, irá ter essa união, e eu penso com os anjos de Deus também. Estaremos lá, que promessa gloriosa. Paulo está dizendo, isso aqui é bênção para a igreja, então louve ao Senhor, porque isso tudo foi feito para louvor da sua glória. É o que ele vai dizer aí no versículo de número 11, e eu encerro aqui. Cristo fez isso porque há uma herança eterna para nós. Olha aí na sua Bíblia, versículo 11 e 12, e eu fico por aqui. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança,
predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Preste atenção no detalhe, meus irmãos, e aqui eu concluo. Em Cristo, e somente em Cristo, nós temos preciosas heranças, ou a preciosa herança. O que é isso, meus irmãos? O apóstolo Pedro, escrevendo a carta dele, a primeira carta, no capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim, depois você confere aí. Ele vai bendizer a Deus também. Ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção que na mente de Pedro, Jesus é o Filho de Deus. Deus é Pai de Jesus Cristo. E ele continua: que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservadas nos céus para vós outros. Nos céus, nas regiões celestiais. A herança de Deus para a nossa vida não é esta da terra. Nesta terra, prata e ouro é corruptível. Isso pode fazer com que o nosso comportamento fútil deseje só o ouro da terra, mas existe um tesouro no céu. É o que Pedro diz, é o que Paulo está falando aqui nesta carta. É o que o nosso coração tem que ansiar, meus irmãos. Lá está o meu e o seu tesouro. Então eu quero concluir esta palavra, meus irmãos, tentando mostrar para vocês, não sei se vocês estão conseguindo ver quantas e quantas bênçãos maravilhosas Deus tem para nós como igreja, a igreja de Deus. O que é que você quer mais? O que é que você precisa para se satisfazer em Deus, para se alegrar, para assumir um compromisso? Porque a gente fica pensando assim: não, pastor, o senhor não me conhece, eu estou numa luta lascada. Não dá, pastor, não consigo nem ir na igreja. Mas o que você está esperando para adorar o Senhor em comunidade? Porque isso aqui é uma palavra para a igreja. Você pode adorar sozinho aí, como um lobo solitário, mas a comunidade está aí para juntos cantarmos ao Senhor, para louvar por este plano maravilhoso. Vocês prestaram atenção? Deus, o Pai, planejando, nós nem existíamos, o Filho vindo ao mundo agora, realizando, nos dando acesso ao Pai, e Ele nos aceitando, realizando a redenção dos nossos pecados, tirando a culpa, pagando a nossa dívida, desvendando, meus irmãos, de conhecimento do plano eterno, nos unindo com Deus e nos fazendo herança de Deus, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. O que é que nós queremos mais, meus irmãos? Então a aplicação que eu quero tirar aqui é algumas. Vocês perceberam que aqui está o Evangelho? O Evangelho é isso daqui. O Evangelho não é um dogma. O Evangelho não é um conjunto de doutrina. O conjunto é uma pessoa. O conjunto é o Filho de Deus, o Filho do seu amor, o amado de Deus, Jesus Cristo. Então aqui está a apresentação do Evangelho para você. Se você quer saber o que é que o Evangelho apresenta, aqui está para você. Porque a gente fica falando Evangelho, Evangelho, Evangelho. Eu sei que hoje, na nossa época, está até difícil de você ser denominado como um evangélico, porque evangélico significa que você já compreendeu o Evangelho. Mas a ideia que se tem hoje na nossa sociedade é que evangélico é só você frequentar uma igreja, botar uma Bíblia debaixo dos braços e ir para lá e cantar, e cantar, e cantar, e cantar, e ouvir testemunho do que Deus fez na vida da pessoa e ir embora para casa. Meus irmãos, ser evangélico é você entender este plano eterno de salvação, se submeter a isso, se render a isso, se humilhar a isso e clamar todo dia por misericórdia, adorando e bendizendo este Deus que te salvou. Então, para você que ainda não está em Cristo,
Quem sabe essa é a sua grande e talvez última oportunidade. Talvez vocês aqui não, que eu estou vendo aqui, a maioria de vocês eu quero crer que estão em Cristo, são salvos. Mas talvez alguém que está me assistindo, está sentado lá no sofá, ouvindo. Talvez mais um pastor falando sobre salvação. Quem sabe Deus te colocou aí exatamente para dizer, é hoje o dia da oportunidade. Porque amanhã, meu amigo, pode ser tarde demais. E quantas pessoas estão deixando para amanhã e perdem a grande oportunidade. Então talvez a primeira lição que eu quero tirar é essa daqui. Quero te incentivar a buscar este caminho da salvação. E eu incentivo a você buscar por misericórdia, não porque você merece. Porque eu sei que essa doutrina aqui, muitas pessoas julgam ela. Aqui vocês viram que não há mérito em ninguém, é a ação soberana de Deus. Ninguém merece salvação nenhuma, meus irmãos. Todos nós somos pecadores. Quando Deus salva, Ele salva segundo o conselho da sua vontade, para louvor da sua glória. Salvação pertence ao Senhor, do início ao fim, do céu à terra. Então, segundo, essa salvação não é para todo mundo. Talvez eu estou sendo redundante aqui. Ou para pessoas que merecem o perdão da parte de Deus. Porque talvez você possa estar pensando assim, não, o pastor está dando oportunidade, está fazendo um apelo aí para a pessoa então receber o perdão de Deus. Não, meus irmãos, eu não sei. Eu estou apenas entrando naquele caminho que pode ser hoje, a noite da oportunidade. Como o sábio escreveu, põe a boca no pó que talvez haja arrependimento para você. Porque não é você que escolhe. É Deus. Então pode ser que você que está me ouvindo, pode ser o dia da oportunidade, esse seja o meio que Deus está usando para te salvar, que é a marca de um eleito. E por último, meus irmãos, talvez aqui está o incentivo para sermos evangelistas, missionários, propagador desta mensagem. Eu não sei se isso aqui te motiva. As pessoas pensam que a doutrina da predestinação deixa a gente estagnado. Diga assim, vocês que acreditam na predestinação, então vocês nem evangelizam. Muito pelo contrário, porque eu sei que Deus elegeu e predestinou e deu destino para alguém, é que eu vou pregar, é que eu vou anunciar, porque eu sei que é pregando, anunciando, que a fé vai vir, e a salvação vai ser alcançada. Então eu anuncio, eu falo. Então aproveita as oportunidades para falar deste grande amor. A salvação não é você que vai realizar no coração do pecador, é Deus, meus irmãos. Eu tenho um hábito de distribuir folhetos no pedágio. Eu faço isso porque eu já fiquei com tanta raiva de pedágio, porque vocês que me conhecem, eu sempre vou para o Rio de Janeiro, são 5 pedágios, indo e voltando, meu dinheirinho no pedágio. Aí eu mudei a cantiga de reclamar, falei assim, eu vou abençoar esse pessoal. E aí então eu passo no pedágio e dou um folhetinho, falo do amor de Cristo. Assim, posso deixar uma literatura bíblica? Aí a pessoa logo, literatura bíblica? Plano da salvação. E aí fazendo isso direto, toda vez que viajando, passo lá. Aí eu mudei agora a estratégia um pouquinho, eu ainda continuo fazendo isso. Mas depois que analisei com calma sobre a dívida que Jesus pagou na cruz por mim, uma dívida impagável, sabe como que eu evangelizo no pedágio? Eu dou um folhetinho para a moça ou para o rapaz que está lá na cabine, e dou um outro folhetinho para ela dar no carro que está atrás, e é um carro de passeio, caminhão não, carro de passeio, eu vou explicar por que caminhão não, e pago o pedágio do carro de trás, e no folhetinho eu escrevo bem grande, Colossenses 2,14, o escrito de dívida foi pago, e a pessoa lá atrás, quando passa no pedágio, fica até sem saber, fala assim, o que é? E eu passo o pedágio e vou embora, para ele não me pegar, porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E às vezes a gente tem, porque no folhetinho eu deixo o contato lá, às vezes a gente recebe algumas informações, eu falo do caminhão, sabe por quê? Porque quem passa no pedágio sabe que tem um preço, e caminhão tem os eixos, então é um pouquinho mais amargo. Não é que a gente não ama os caminhoneiros não, qualquer dia eu vou pagar para um caminhoneiro, quando eu tiver um pouquinho mais de dinheiro. Mas é uma oportunidade de evangelizar, meus irmãos. É você mostrar que Cristo na cruz já pagou. Então o que você gasta aqui, meus irmãos, não é nada em comparação com aquilo que Cristo fez por você na cruz. Que Ele, pois assim, nos abençoe. Precisamos, meus irmãos, ter essa expressão de louvor. Louvar o Senhor com toda a gratidão no nosso coração por tão grande salvação dada a nós, pecadores.
Vamos fazer isso neste momento? Convido os irmãos a colocar sobre os pés e vamos entoar o hino de número 14 do nosso inário. Louvor e exaltação.